não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. Quando Pedro e João falavam ao povo, e ontem nós vimos na devoção após a cura de um coxo, a multidão havia ficado alvoroçado, e Pedro e João ali falavam ao povo. E alguns sacerdotes, o capitão da guarda do templo e alguns saduceus vieram e prenderam Pedro e João. O motivo foi que as autoridades ficaram muito chateadas porque os apóstolos estavam ensinando e proclamando a respeito da ressurreição dos mortos através de Jesus Cristo. E como já era tarde também, colocaram Pedro e João numa prisão e esperaram até outro dia para ver o que se fazia com eles. No dia seguinte, os governantes, os anciãos, os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Anás, o sumo sacerdote, estava lá, assim como também Caifás e outros membros do sinédrio. Mandaram chamar Pedro e João e começaram a questioná-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem essas coisas? Talvez esse sinédrio, essas autoridades, quisessem dar uma impressão ou atribuir esse milagre à obra de Beelzebu, um deus pagão. Ou seja, queria tirar de Jesus o poder e a autoridade. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: governantes do povo e anciãos, se hoje nós somos investigados sobre o bem feito a este doente, de que maneira ele foi curado, que seja conhecido de todos e a ti também, e a todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaste. Porém Deus o ressuscitou dos mortos. Por este Jesus, pelo poder dele, este homem está saudável, ele está curado. Ele deixou de ser coxo. E vocês podem ver isso com seus próprios olhos. Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vocês. Essa pedra que vocês rejeitaram se tornou a principal pedra angular. E não há em nenhum outro nome salvação debaixo do céu, dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Jesus é o nome, o poder de nos dar a salvação, a vida eterna. As autoridades, vendo a coragem de Pedro e João e levando em consideração que eles eram homens não letrados, não estudados, incultos, eles ficaram maravilhados e reconheceram que esses dois haviam estado com Jesus. Mas desde que eles viram que o homem havia sido curado, estava ali em pé com eles, essas autoridades não tinham nada a dizer contra Pedro e João. Em seguida, Pedro e João são retirados do sinédrio, ali eles conversam entre si, tipo, o que nós vamos fazer com esses homens? Pois de fato é evidente para todos os que moram em Jerusalém que um sinal notável foi feito por meio deles. E nós não podemos negá-lo. Mas para que não se espalhe cada vez mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que a partir de agora eles não falem mais nada a ninguém, que eles não usem o nome de Jesus. Então essas autoridades novamente trazem Pedro e João diante deles, e eles ordenaram estritamente que Pedro, João e os apóstolos não falassem ou não ensinassem nada em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, disseram: julguem por vocês mesmos se é correto diante de Deus obedecer a vocês ou a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. As autoridades, depois de ameaçá-los cada vez mais, soltaram. Por causa do povo, eles não conseguiram achar nenhum jeito de puni-los, porque todos estavam glorificando a Deus pelo que havia acontecido. E como eu disse ontem, mais de 5.000 pessoas passaram a crer, se converteram por causa desse milagre. Uma vez solto,
Esses discípulos foram para os seus próprios lares, para as suas casas, e continuaram a contar tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes haviam contado. Quando os demais ouviram isso, eles cada vez mais levantaram as suas vozes, proclamaram, anunciaram a mensagem de Deus. E eles diziam: soberano é aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E pelo Espírito Santo, que falou pela boca dos profetas, pela boca do nosso pai Davi, servo dele. Assim, então, cada vez mais a mensagem do Evangelho ia se espalhando. Quanto mais perseguição, quanto mais tentavam calar a boca dos discípulos, dos apóstolos, mais o Evangelho se espalhava. Os reis da terra se levantaram. Os governantes se revoltaram contra o Senhor e contra Cristo, contra o ungido, contra o Messias. Pois, na verdade, tanto Herodes, no nascimento de Jesus, como Pôncio Pilatos e muitos outros se reuniram contra Jesus Cristo, mas nós sabemos que Jesus venceu todos esses seus inimigos. Todos aqueles que se reuniam, seus conselhos, que determinavam, procuravam de todos os meios acabar com o Evangelho, todas as ameaças, enfim, foi um meio de Deus fazer com que o Evangelho se espalhasse cada vez mais. Estimados, continuemos a falar, a proclamar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ela é também a certeza da nossa ressurreição. Possamos nós pedir que Deus possa também estender a sua mão sobre cada um de nós, para que nós não deixemos de falar do que nós temos visto e ouvido. Que nós não deixemos de viver também essa fé no dia a dia, e assim possamos também, nas palavras e na maneira de viver, possamos falar daquilo que temos visto, ouvido e também vivido. E o Espírito Santo nos conduzirá, e através de nós ele abençoa para que o nosso testemunho seja para a honra e a glória do Senhor Jesus, o Senhor ressuscitado,